Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Como explicar o que é pedir a presença de Deus, pedir que o Espírito Santo dele nos enche, para alguém que talvez não conheça o Evangelho? Eu ouvi uma analogia hoje que para mim fez muito sentido. E eu nunca havia ouvido isso de uma forma tão impactante, né? Quando eu ouvi, nossa, eu fiz, uau, que explicação maravilhosa. E a pessoa explica a presença de Deus usando como analogia uma luva. E ela explica como que uma luva é criada. Ela foi criada usando como molde uma mão humana. Porém, após ela ser criada, ela se torna um objeto normal. E ela só passa a ser útil e ter utilidade quando aquela mesma mão que ela foi modelada veste essa luva. Quando a mão que foi usada para modelar ela entra dentro dela, aí ela passa a ter a utilidade. E assim somos nós, seres humanos. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos modelados através dele. Porém, sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós vivemos uma vida sem propósito e vazia. E muitas vezes sem vida alguma. Mas quando nós pedimos para que o Espírito Santo nos enche, quando a gente fala, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois eu quero ser teu. Nós somos essa luva, que estamos lá inativos, sem propósito nenhum. Mas quando aquele que nos modelou, ele entra dentro de nós, quando o Espírito dele nos enche, aí nós passamos a ter um propósito. E esse propósito, quando nós deixamos que a vontade de Deus seja feita, nós vivemos uma vida extraordinária. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Como explicar o que é pedir a presença de Deus, pedir que o Espírito Santo dele nos enche, para alguém que talvez não conheça o Evangelho? Eu ouvi uma analogia hoje que para mim fez muito sentido. E eu nunca havia ouvido isso de uma forma tão impactante, né? Quando eu ouvi, nossa, eu fiz, uau, que explicação maravilhosa. E a pessoa explica a presença de Deus usando como analogia uma luva. E ela explica como que uma luva é criada. Ela foi criada usando como molde uma mão humana. Porém, após ela ser criada, ela se torna um objeto normal. E ela só passa a ser útil e ter utilidade quando aquela mesma mão que ela foi modelada veste essa luva. Quando a mão que foi usada para modelar ela entra dentro dela, aí ela passa a ter a utilidade. E assim somos nós, seres humanos. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos modelados através dele. Porém, sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós vivemos uma vida sem propósito e vazia. E muitas vezes sem vida alguma. Mas quando nós pedimos para que o Espírito Santo nos enche, quando a gente fala,